Título da nossa lição, lição de número 6, hoje, a justiça de Deus. Termo muito amplo, se nós olharmos direitinho e pensarmos certinho no título, a justiça de Deus, ele vai abrir um leque aí de possibilidades, muitas possibilidades, mas hoje nós vamos ficar atentos à justiça de Deus nesse âmbito do que eu falei com vocês, sobre esse aviso prévio, sobre como a igreja pode se posicionar em relação a isso, e sobre, em alguns casos, até não murmurar contra Deus, entendendo que ele foi, em alguns momentos, injusto, ou que ele não avisou o que faria antes. Deixa eu ler a introdução, quem tiver com a lição na mão, por favor. A introdução diz assim: é importante compreender a estrutura do discurso de Ezequiel 14, 12 a 21. O texto que nós lemos no início, tá? Estaria o profeta partindo do genérico para o específico? Ou seja, de uma terra qualquer para depois se dirigir à casa de Israel? É o que parece. A primeira parte dessa palavra profética é genérica e a segunda é específica. Dirigida a Jerusalém, a presente lição tem por objetivo mostrar e explicar a retribuição divina ao pecado de uma nação. O que a introdução vem dizer tem sido uma característica do escritor, tá? Que é a lógica de que Deus, embora o texto de Ezequiel tenha sido um texto voltado para Jerusalém, é um texto que ele vai trazer menções para que não seja algo específico da região. Eu ministrei aqui a aula sobre este é o fim, por exemplo, que se fala sobre um fim em Jerusalém, a possibilidade de um juízo de Deus sobre Jerusalém, mas é um juízo de Deus que pode ser expandido além de Israel, pois trata-se de uma prática que Israel fazia na época, da idolatria a outros deuses, de sair da presença de Deus, de não dar glória a Deus o que é de Deus, vou por assim dizer. A lição, inclusive, vai fazer uma menção, a lição de hoje, vai fazer menção sobre, inclusive, sobre bênçãos que vinham sobre a terra, em que eles preferiam agradecer a um outro Deus, a Baal, por exemplo, como se fosse algo que Baal tivesse feito, e não agradecendo e não reconhecendo que tinha sido uma intervenção da parte de Deus. Então, por essa má vontade do povo de Israel, Deus cria algumas possibilidades para que a justiça de Deus venha sobre ela. Tá, pastor? Mas ainda é Israel. As características da nação de Israel de ter se afastado da parte de Deus também são características que nós vivemos hoje. Então, há possibilidade, sim, para que esse texto, esses estudos que nós estamos fazendo, não se apliquem apenas a Israel, mas para toda a nação que se volte a fazer ações contrárias à vontade de Deus. Então há essa possibilidade. O que a introdução vem nos dizer sobre a nossa lição, e nós avançamos mais um pouco, embora o texto, e vocês vão ver bem específico, ele vai fazer menção de algumas terras. Ele vai fazer menção sobre, ainda que Daniel, Jó, vamos ver o texto aqui. Noé, Daniel e Jó estiverem nessa terra, ainda assim, apenas eles três seriam livrados. Nem filhos e filhas seriam livrados. E eles vão fazendo simples menção em uma nação. Na última parte do texto de Ezequiel, ele vai fazer menção agora a Jerusalém de forma específica. Então fica bem claro para nós que é um aviso sem tempo. É um aviso que, embora seja direcionado, aí eu vou usar o termo que eu usei inclusive na lição anterior, o agora sim, mas ainda não. Na teologia nós ouvimos muito essa frase, agora sim, mas ainda não. Se cumpriu, sim, se cumpriu, mas é apenas um aviso para o futuro. Amém? Vocês entendem? Vamos lá. Sobre a identificação do juízo divino, vamos falar sobre essa identificação dele. Uma leitura atenta dos profetas do Antigo Testamento nos ajuda a compreender as ações de Deus concernentes à retribuição ao pecado.
Vamos falar sobre o discurso profético. À luz das Escrituras, ficamos sabendo que a ira de Deus nunca acontece sem uma justa causa, e nem mesmo sem um aviso prévio. Amós 3,7, inclusive, quem tiver a Bíblia aberta aí, quiser nos acompanhar. Amós 3,7. Amós, profeta, fica logo após de Joel, tá? Diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O Deus Javé de Israel procede dessa maneira, para oferecer oportunidade de arrependimento. Se nós olharmos Jeremias 3,14, 38, 17, 18, Amós 5, 1 e capítulo 4 de Amós, versículo 14 e 15, o perdão divino vem com arrependimento, como aconteceu com a cidade de Nínive. Mas o tempo dessa oportunidade já havia expirado para Jerusalém. A vontade de Javé é abençoar o seu povo e restaurar sua herança. Mas como ajudar quem não se ajuda? Por isso o castigo inevitável trata-se de uma questão de justiça e santidade. O escritor da lição, ele vai fazer menção de algumas particularidades bíblicas. Uma delas é sobre Nínive, está lá em Jonas. A parte que ele vai fazer menção, capítulo 3, versículo 10 de Jonas, vai falar justamente sobre uma cidade, e a história de Jonas, muita gente já conhece. É uma cidade que seria assolada, mas que Deus direciona o profeta Jonas para poder ministrar sobre aquela cidade, evangelizar aquela cidade, trazer uma confrontação àquela cidade para que ela fosse tirada a sentença de morte dela, a sentença de destruição. Mas Jonas sabe como é Nínive, sabe como é o povo de Nínive, e entende que não deveria ir lá, que o povo não merecia mais a misericórdia da parte de Deus. Aquele povo deveria sim morrer. E Deus deixa muito claro que se houver arrependimento à nação de Nínive, aquela terra, ela seria tirada o castigo da morte, mas agora sim, Deus teria um pacto com Nínive. Passaria a ser uma terra em que Deus a abençoaria e não iria com a sua justiça, com a sua ira sobre aquela terra mais. E aí nós entendemos assim, mas por que com Jerusalém foi justamente o contrário? Não foi o contrário. O escritor deixa bem claro que o que acontece é que em Jerusalém o povo já tinha passado dessa parte. Assim, Deus vai trazer oportunidades em qualquer nação. Deus vai avisar, primeiramente. Deus usará os seus profetas, usará seus homens e mulheres de Deus. Usará homens e mulheres de Deus que estão dispostos a confrontar, se for necessário o confronto. Mas que não vai se importar, por exemplo, com o que aquele que vai receber a mensagem da parte de Deus irá se agradar ou não. Acho interessante que nas nossas ministrações, na nossa igreja, ultimamente, tem acontecido muito de Deus usar pastores, ministrantes, para justamente fazer menção acerca disso. A gente perdeu um pouco esse receio e o que é que a igreja vai entender se eu falar a respeito disso. Às vezes, se eu falar a respeito de bênçãos materiais, sobre um Deus que entra em socorro, sobre um Deus que abençoa, um Deus que ajuda, e nós não podemos fazer menção sobre um Deus que é justiça, sobre um Deus que é santo, sobre um Deus que não abre mão da sua santidade e que não habita no meio de um povo impuro, ao qual não faz nenhum tipo de reverência à sua santidade, ao quão Deus é, que não respeita, que não o considera, mas entende que ele é como um caixa eletrônico que você vem até o banco e você faz uma oração, digita lá a sua senha e que ele vai abrir uma boca lá e vai vir um monte de bênçãos sobre a igreja e é só isso.
Não é. E existem palavras bíblicas que são muito confrontantes, muito confrontadoras. Me lembro agora de um irmão, em uma reunião de homens aqui na igreja, em que o irmão mencionou, falou assim: pastor, o que a gente precisa é de... O que a igreja está precisando é que seja não apenas mais confrontada, precisa ser perseguida. A igreja precisa ser perseguida. A igreja só vai tomar posicionamento quando começar a perseguição. Até lá, não adianta, a igreja não vai levar a sério. Aí eu respondi para ele, eu falei: meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. No dia que a igreja entende que é igreja, ela começa a ser perseguida. No dia que ela começa, no dia que ela entende. No dia que ela, a igreja, o ser, aquela parte da igreja, entende que é igreja, ela começa a ser perseguida. É porque infelizmente nas igrejas hoje, quando as ministrações dizem que você precisa aceitar a Deus, a impressão que tem é que a partir de agora tudo vai ser bênção. Você agora vai andar por um arco-íris, você agora vai andar em pastos verdejantes. O pasto verdejante lá que está em Salmo, né? É engraçado que nesses pastos verdejantes somos ovelhas, e que em pasto verdejante a ovelha não deixa, a ovelha come. Mas a paz que traz essa ovelha é tão grande que ela, embora em pasto verdejante, ela continua descansando. Não precisa correr atrás de nada. Mas vamos lá. Somos essas ovelhas que vão andar em pastos verdejantes e vamos ser abençoados. E sim, não é que não seremos abençoados, seremos bênção. Seremos mais do que isso. Não seremos mais aqueles que usufruem da bênção, mas na maioria das vezes seremos aqueles que vamos transmitir a bênção de Deus. E você não vai transmitir aquilo que Deus não te deu. Deixa eu repetir, que alguém deve estar dormindo. Você não vai transmitir as bênçãos se Deus não te deu. Você é abençoado. Você transmite bênção. A igreja é canal de bênção para as nações. Então eu falei com ele, disse: meu irmão, se você entende que é a igreja, a perseguição já começou. E ele falou assim: não, pastor, não entendi. Eu falei: deixa eu te explicar. No dia que um homem aceita Cristo e ele entende que ele precisa buscar a esposa e confessar o pecado do adultério, ali começa na vida dele a perseguição, através dele mesmo. O Espírito Santo vai incomodá-lo ao ponto dele, eu estava falando para homens, ao ponto dele precisar reconhecer o seu pecado, e agora não só mais reconhecer e escondê-lo, ele agora precisa falar com a sua esposa, com a sua família, pedir o perdão como prova que precisa, que entendeu que a partir daquele momento ele vive uma nova vida. Uma esposa que desrespeita o marido, quando ela aceita que ela é igreja, e aceita que está ali, aceitou a Cristo, sou igreja, ela entende que agora precisa começar a engolir alguns sapos. Por quê? Porque a Bíblia a induz a entender que ela precisa respeitar o marido. Filhos desobedientes, quando entende que é igreja, precisa entender que suas vontades não precisam mais ser correspondidas pelos seus pais, mas agora eles precisam respeitá-los ao ponto de entender aquilo que o pai faz a seu favor ou contra ele mesmo. Um jovem, um adolescente que está na igreja, não está na igreja ainda, acostumado a ir para as farras, para as festas, fazer e acontecer. Quando ele vem para a igreja, a maior confrontação dele vai ser entender que seus amigos irão abandoná-lo, na maioria das vezes. Por quê? Porque ele agora é crente, ele agora já não bebe mais, ele agora já não curte mais, ele agora já não desce até o chão, ele agora já não distrata das mulheres, elas agora precisam se dar o respeito. São jovens que começou a estar na igreja e agora passam por seu momento de confrontação. Automaticamente, o seu espírito já começa a confrontar e persegui-lo. Persegui-lo, claro. Não estou fazendo menção de perseguição como é a perseguição na igreja primitiva, por exemplo, tá? Estou falando menção de situações que são difíceis de se fazer, mas que é necessária. É não fazer mais o que você entende que é o correto, mas aquilo que você entende que agrada a Deus.
Mas vamos lá. Dentro desse entendimento, desse povo, que não precisa mais ser perseguido também, agora existe a ira divina. Jerusalém é aquela terra, na época de Ezequiel, em que já tinha ouvido várias possibilidades de serem destruídas, e Deus em todas elas teve misericórdia. Deus em todas elas entrou com providência. Diferente de Nínive, que é um povo que aparentemente não tinha o mesmo conhecimento de Jerusalém. A maior prova disso é que Deus manda o profeta para que ele fale a respeito de Deus para aquela terra. Aí eu pergunto para vocês, quem é Jerusalém? Israel é o povo de Deus, é o povo que conhece a tradição de Deus. Assim, Israel é o povo que conhece na pele. Na pele, assim, né? Posso até fazer uma metáfora. É como está lá no deserto, na pele. Eles lembram do tempo do frio, eles lembram do tempo do calor, eles viveram isso. Eles conhecem a Deus sem a necessidade de que um profeta precise lá, inclusive, falar sobre Deus para eles. Eles conhecem a Deus. Esse povo. Mas vamos fazer, né? Vamos confrontar a nós mesmos mais um pouco. Se hoje nós fôssemos uma nação, a igreja é uma nação, vamos tratar dessa forma. Será que a igreja hoje é um povo, por exemplo, que Deus precisaria mandar alguém falar a respeito dele? Ou a igreja seria um povo que estaria preparada para o que fosse acontecer? Passamos e que Deus leve como falei agora o nosso pastor, que Deus leve essa nuvem embora novamente. Já estava indo e decidiu agora que quer voltar. Mas passamos momentos muito difíceis com a pandemia. Muito difíceis. E eu sempre que alguém falava sobre isso e dizia da preocupação com a igreja, da preocupação com as nossas casas, eu gostava de dizer assim, eu digo, Deus é tão bom, que existe o isolamento, mas Deus permitiu que as famílias continuassem em suas casas. Ah, mas não entendi. Eu disse, é por quê? Porque a gente está muito acostumado, por exemplo, a quando tem que falar sobre Bíblia, mandar para a igreja, para o pastor falar. Aí os pais agora precisariam se reunir em casa, abrir as suas Bíblias e ensinar aos seus filhos. As mães, vamos falar de justiça, né? Agora poderia dividir o peso com seus maridos. Por quê? Porque agora tinha em casa a família reunida. Deus permitiu que economias fossem tocadas, nações fossem de fato assoladas, mas as nossas casas se manteram seguras. Para quê? Para que a nossa família pudesse, a família da igreja como um todo, tivesse possibilidades de uma união que há muito tempo não vivia mais, ou vivia. Maridos dados aos trabalhos ao ponto de sair de manhã cedo e voltar no final da noite, ou quando chegar, não ter nenhum tipo de contato com a sua família. Aí Deus bota todo mundo dentro de uma casa, tranca e fala assim, pronto, agora vocês estão isolados, vão ter que se reconhecer novamente. São possibilidades que Deus trouxe para a igreja, mas que nem todas as casas aproveitaram como poderia aproveitar a bênção que era. Pessoas que trabalhavam e Deus permitiu que fossem trabalhar em casa. Para quê? Para dividir o seu tempo com a sua família. Mas será que todos dividiram o tempo de fato com a família? Deus vai abrindo possibilidades, Para a igreja, nós temos um peso um pouco maior. Por quê? Porque nós já entendemos sobre Deus. Nós conhecemos a Deus. Nós nos colocamos num papel de pessoas que precisam conhecer a Deus para apresentá-lo. Então, na teoria, precisamos entender, conhecer um pouco mais sobre dele. Conhecer um pouco mais dele sobre a justiça dele. Sobre a sua misericórdia. Sim, sobre as suas bênçãos. Mas somos um povo que conhece a Deus. É um povo, por exemplo, que hoje estamos no domingo pela manhã, mas que ontem, por exemplo, em nossa cidade tiveram muitas festas mundanas. Festas de pessoas que precisam se acabar nas drogas. Se brincar, algumas ainda estão pelas ruas. Mas hoje estamos dentro da igreja,
ainda que no número reduzido, estamos dentro da igreja, ouvindo acerca de Deus, aprendendo acerca dele. Somos um povo que já o conhecemos, não precisamos em que ninguém venha despertar sobre isso. Consequentemente, a justiça de Deus, para nós, ela tem um peso maior. Porque nós conhecemos ela. Nós sabemos o quanto ela é pesada. Quantas vezes nós não lemos a Bíblia e quando passamos naquele texto que Jesus está lá no Getsemane, vai orar a Deus e diz assim: Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Quantos de nós, quando lemos na igreja, entendemos que Jesus está dizendo assim: eu não vou querer cruz, afasta de mim a cruz, afasta de mim chicote, afasta de mim coroa de espinho, esse sofrimento eu não quero. Não. Jesus nunca disse que não queria isso. Pelo contrário, todas as vezes que Jesus falava acerca do futuro, com os seus apóstolos, com os seus próximos, ele dizia: preciso morrer, o Filho do Homem precisa morrer, vai morrer. Mas Jesus sabia que quando ele estivesse naquela cruz, que os nossos pecados estivessem sobre ele, a ira de Deus precisaria também vir sobre ele. E embora inocente, e embora puro, com os nossos pecados, Deus em sua santidade não poderia estar mais com ele. O que Jesus queria era que, se possível, Deus não se afastasse dele mais. Mas o que a igreja tem feito para manter Deus cada vez mais aqui dentro? Continua pedindo a ele, continua. Domingo passado eu estava ministrando em Salvador, falando com ele, diz assim: no dia que a igreja despertar e entender que só falta ela chamar a Cristo, Jesus volta. Está lá, Apocalipse. Eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo na porta de uma igreja, que no dia que ela parar de fazer barulho e ouvir a voz dele, e abrir a porta, ele volta. Ele volta. A igreja tem todos os seus méritos, tem todas as suas possibilidades, todas as suas chaves nas suas mãos. A gente só precisa entender como usá-lo, quando usá-lo, e usar da maneira correta. Amém? A primeira parte do oráculo, a expressão: quando uma terra pecar contra mim, pode se aplicar a qualquer povo e em qualquer lugar e época. Existem inúmeras formas de Deus castigar um desobediente, quanto mais que se recusa a ouvir sua palavra, ele torna instável o sustento do pão. Como isso é feito? A palavra profética esclarece com a carestia, fome e extermínio de seus moradores e até dos animais. Trata-se de uma grande crise econômica nacional que chamamos de recessão financeira. Aí aqui nós entendemos, por exemplo, quando algumas nações são assoladas com guerras, crises financeiras, quando o povo busca algo que não é a vontade de Deus, quando o povo busca líderes que não é o que Deus quer para o seu povo, mas que dizemos assim, Deus permite. Israel aconteceu muito isso. Quando os reis de Israel eram homens justos, fiéis a Deus, Israel prosperava. Quando eram homens injustos, que não faziam a vontade de Deus, mas se apegavam a outros deuses, a nação enfraquecia financeiramente, ficavam muito pobres, até que de algum momento Deus levantava mais um justo para que a nação fosse de fato restabelecida. Nós não podemos, por exemplo, quando nós olhamos, estamos agora, por exemplo, no mundo, existem locais de guerra. Existe um local muito específico em guerra hoje, em relação à Rússia e à Ucrânia. Mas existem muitos locais de guerra. Locais de guerra que nós não sabemos, que a mídia não nos traz. Existem locais de guerra em que a guerra são contra nossos irmãos. São guerras religiosas. E aí nós olhamos assim e dizemos: mas por que esse povo sofre tanto? Por que esse povo vive desse jeito? Nós não conseguimos entender por que esse povo é assim, como é que age desse jeito. Nações
em que as famílias, como se o sobrenome, as castas, como eles costumam chamar, são pessoas que não podem serem prósperas mais. Por quê? Porque são pessoas que estão propensas, direcionadas a serem pessoas miseráveis. Não pode, não tem como. Por quê? Por causa de uma cultura, de uma nação que não pensa segundo o que Deus fez, segundo o seu Criador, mas buscam entidades, divindades distintas que orientam que precisam ser dessa maneira. Se nós olharmos o que tem de religiões que agem de maneira absurda e que nós não sabemos aqui, em que nossos missionários viajam a essas nações para tentar evangelizar, porque nem recebidos eles são. Mas são batalhas, por exemplo, são guerras que nós nem mesmo oramos por eles, em que a igreja não se preocupa com isso. Nações em que é arriscado, já vi fotos de uma missionária, por exemplo, de uma nação em que existe um templo com bacias de leite pelo templo, para que os ratos bebam, porque naquela nação os ratos são como divindades, são deuses. E sabe o que é honra? Honra, e olha pra gente, né? A gente fala assim, nós estamos hoje aqui porque por honra a Deus. Naquele povo, a honra é quando um rato passa perto dos pés dos seus filhos, porque entende que Deus os visitou. Nação em que crianças, 10, 12 anos, são entregues em casamento com animais, porque entendem que animais são divindades. Nações que não conseguem se sustentar economicamente, mas que também não buscam o Deus Criador, o Deus verdadeiro, o único Deus, refúgio. E aí quando alguém chega com a palavra sobre um Deus que quer abençoá-los, e o mais engraçado, um Deus que quer abençoá-los, e que a única coisa que querem são eles mesmos. Deus não quer sacrifício, Deus não quer que ninguém abra mão das suas casas, das suas famílias, não. A única coisa que Deus quer é, eu quero você, eu quero a nação, eu quero que você se entregue a mim. E aquela nação abre mão disso. Prefere continuar vivendo na pobreza, na miséria. Teve um missionário um tempo atrás aqui, alguns anos atrás, por exemplo, falando sobre nações, em um arquipélago, por exemplo, em que adolescentes são trocadas por sacos de arroz por sua família. Um pai e uma mãe que entregam um adolescente a homens em trocas de sacos de arroz para conseguir sustentar o restante da casa. Olha como é a verdade disso. São pessoas que estão na miséria, ao ponto de entregar os seus próprios filhos. Mas não são pessoas que estão em miséria ao ponto de buscar o Deus que sustenta. E aí nós dizemos assim, Deus é injusto. Olha o que é que Deus permite nessa nação. Olha como é que Deus age com essa nação. Nós não falamos tanto isso porque somos uma nação abençoada. Somos uma nação abençoada. Deus tem um compromisso com a nossa nação que assim... Não é visível? Deus ama a nossa nação. Mas existem nações, por exemplo, aí, que abrem mão de Deus de forma muito pesada. Muito pesada. Nações, inclusive, que hoje entendem que as suas economias estão dando sinais. Porque foram nações que há um tempo atrás eram totalmente voltadas a esse Deus. Mas que hoje é bom que não se fale mais dele. É bom que não se toque no nome dele mais. Porque enquanto ele abençoou e a tornou rica, era válido. Hoje não precisamos, porque já somos ricas e abastadas. Mas que hoje começam a dar sinais de suas rupturas econômicas, suas recessões, e começam a passar por dificuldades.
São possibilidades, por exemplo, em que Deus abre para que as pessoas de fato reconheçam que Ele é o Deus que sustenta. Amém? Então nós não podemos dizer que nações que são afligidas são nações que são injustiçadas. Deus não vai fazer injustiça com ninguém. Embora que aos nossos olhos até pareça. Até pareça. Mas vamos lá. Descrição dos agentes do juízo divino. É Javé que manda as chuvas e fertiliza a terra e os campos. Ao invés de agradecer a Deus, eles agradeciam as abençoadas colheitas a Baal. Em Oséias 2:8 diz isso. A seca era um sinal visível do castigo divino. A espada, linguagem figurada para designar guerra, também resulta em fome e peste. A fome é uma referência à escassez de alimento provocada pela destruição da produção agropecuária. A peste é resultado da epidemia causada pelas mortes nos campos de batalha. Mas no versículo 21, o profeta acrescenta a figura dos animais ferozes. No versículo 21, o oráculo inclui Jerusalém como destinatária da profecia, de modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. De modo que podemos afirmar que essa palavra profética é para qualquer nação e época. Existem agentes em que Deus usa para que esse juízo venha sobre algumas terras. Guerras, consequentemente vai trazer fome. A escassez de alimento, a escassez agropecuária, as doenças. Existe hoje, por exemplo, uma possibilidade, que eu digo assim, há a possibilidade de uma terceira guerra mundial. Existe hoje um medo muito grande, uma preocupação muito grande, porque hoje não seria uma guerra como as duas anteriores. Seriam guerras, por exemplo, que o ponto principal, o armamento principal seriam doenças. Doenças guardadas, prontas para serem despejadas em nações em que elas seriam destruídas. Em alguns casos, por completo. Temos muito medo das bombas atômicas, mas a possibilidade criada pelo próprio homem de doenças capazes de destruir nações é muito maior. Agora imagine uma nação toda destruída de doença, consegue hoje ficar presa àquela nação? Não consegue. Então, consequentemente, todas as nações que tenham contato com elas serão assoladas pela mesma doença. Existe hoje o comércio livre entre nações, em algumas nações, por exemplo, nossa nação, pela produção que tem, ela consegue exportar muita coisa, importa também bastante, mas imagina, por exemplo, nós temos agora a situação com combustível mais caro, soja mais cara. Por quê? Porque são elementos que dependemos de outras nações, mas que são nações que quando entram em guerra, o preço aumenta e acaba assolando quem está aqui do outro lado sem ter nada a ver. Aquilo que exportamos para eles, não podemos vender com o mesmo preço, porque não podem pagar. Aquilo que eles nos importam, nós não podemos receber com preço mais baixo. Por quê? Porque precisamos pagar mais caro por conta da demanda de produção que eles não têm. É um efeito em cadeia, é um efeito em cascata que vai trazer juízo. E Deus só precisa fazer isso. Tudo se resolve. Tudo se resolve. Uma ação de Deus, uma possibilidade. Vamos lá, né? Vamos falar como crente mesmo agora. Basta Deus soltar um pouquinho a mão do que Ele sustenta, tudo se acaba. Basta Deus deixar acontecer. Por quê? Porque hoje o que nos sustenta com bênçãos de Deus é porque vem do próprio Deus. No dia que Deus diz assim, ó, eu vou segurar um pouquinho mais isso aqui, as coisas começam a desandar. Inclusive aprendi na igreja, há uns anos atrás, que uma das palavras mais utilizadas na economia, por exemplo, é crise. A raiz da palavra crise é a mesma raiz da palavra crivo. Crivo é o mesmo que peneirar.
Se eu fosse traduzindo mais simples, crivo, passar pelo crivo é como peneirar. O que existe hoje quando diz assim, está em crise, tal país está em crise, tal estado está em crise, aquele lugar está em crise. O que é a crise? A crise é todos aqueles que não incorporaram, não tiveram possibilidade de conseguir se sustentar, serão peneirados e tirados. Só fica na peneira aqueles que conseguirem se sustentar. Aqueles que conseguirem criar, se tornarem fortes, tornando fortes ao ponto de não caírem pela peneira, mas ficarem. É por isso que toda crise, ao final dela, as principais empresas continuam mais ricas do que começou a crise. Por quê? Porque foram as únicas que conseguiram se sustentar no crivo. Crises são circunstâncias que acontecem, inclusive, para fortalecer comércios e não para destruí-lo. Depende daquele que está disposto a isso. Existem crises, por exemplo, que nós não vemos. Eu estava na casa de um irmão, na igreja ontem, aqui da nossa igreja ontem à noite, e nós falamos sobre isso. Ele trabalha no Correio, o irmão Erickson, e ele falando assim, pastor, é incrível como há algum tempo atrás, o que o Correio entregava eram cartas. Depois de um tempo, foram faturas. Hoje, nem é carta e nem é fatura, são encomendas. Aí eu falei, é por isso que as lojas hoje estão vazias. O comércio está vazio. Por quê? Porque as pessoas aprenderam a comprar pela internet. É muito mais cômodo, é muito mais prático. Embora não tão seguro, ainda são situações que estão acontecendo. Hoje na nossa cidade, o que tem de pessoas, por exemplo, que vendem e que não tem uma loja física, vendem pela internet. Criam um perfil numa rede social, apresentam seus produtos, as pessoas interessam, e eles mandam um motoboy entregar naquele lugar, e a pessoa não precisou sair de casa, ninguém precisou sair de casa, e tudo se resolveu. Aí nós dizemos assim, mas olha que bênção, estamos prosperando. E as lojas? Com seus funcionários, com seus aluguéis? Não está passando por um momento de crise? Está. Nós vemos isso de forma muito mais clara? Não, não vemos. Mas é aquela situação, é o crivo. Elas precisam se adaptar. E as empresas, as lojas hoje que trabalham com o atendimento ao cliente, mas também com a parte da internet, são essas que estão passando pelo crivo. E estão se fortalecendo cada vez mais. Dou um exemplo simples agora de comércio, mas que é basicamente o que acontece com as nações. Quando as coisas começam a apertar um pouco mais financeiramente, que a economia começa a cair um pouco mais, aquelas nações que têm lideranças dispostos a fazer sacrifícios, mudar a mentalidade, são situações que começam a trazer um resultado para aquele lugar, não de destruição, mas de bênção sobre elas. Deus, mesmo em meio à crise, Ele pode te trazer ideias. Olha o que eu falei lá no início da nossa aula. Embora não precisamos ser aqueles pastores que precisam estar toda hora ministrando, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar, Deus vai abençoar. Deus vai abençoar. Mas Deus vai abençoar através de você. Mas Deus não vai abençoar através de você sem te abençoar antes. Amém? Quem está em casa que vai entender. Deus não vai abençoar através de você sem te abençoar antes. Vamos lá. Que o tempo não nos ajuda. Sobre a petição de Deus, sobre a petição que Deus não atende, nós encontramos em Jeremias e em Ezequiel duas situações hipotéticas de orações intercessórias de justos que Deus não atende. O exemplo de Moisés e Samuel, o de Noé, Daniel e Jó. Vamos lá, exemplo de intercessão pelo pecador. Deus aceitou poupar a cidade de Sodoma e Gomorra, atendendo a oração intercessória de Abraão. Isso se houvesse pelo menos 10 justos em Sodoma. Moisés e Samuel, 2 baluartes de Israel, foram atendidos nas petições em favor do povo nos casos dos pecados e rebeliões. Deus perdoou o povo reiteradas vezes. Israel se rebelou contra Deus ainda no Sinai, com o culto ao bezerro de ouro.
Mas Deus perdoou e renovou o concerto com os israelitas, inspirado nas experiências dos homens de Deus, que oramos uns pelos outros, e intercedemos pelos pecadores, para que eles se arrependam e venham a Cristo. O que o escritor está querendo dizer aqui para a gente? E é claro, tá? Nas ministrações, nas pregações, geralmente é o texto que nós mais utilizamos. Está lá em Sodoma e Gomorra. Se houver 50 justos, Deus vai livrar, Deus vai livrar. Se tiver 30, vai livrar, vai livrar. Se tiver 10, vai livrar, não, 10 vai livrar também. Sempre usamos o mesmo texto. E sim, nós podemos fazer orações de intercessão a pecadores. A oração do justo tem muito em seus efeitos. Nós podemos, tornando justos, entendermos, uma igreja justa, entendemos que a oração tem seus efeitos. Segunda noite nós estávamos aqui em uma vigília, começamos 10 da noite e fomos até 5 da manhã. Bênção, bênção, bênção. Quem estava aqui sabe, foi uma bênção. Surpreendentemente abençoada. Foi bom, foi bom. Mas, por exemplo, nós vimos, por exemplo, que quando, à medida que o tempo ia avançando, Deus nos visitava de uma maneira cada vez mais clara. As orações eram cada vez mais direcionadas. As ministrações cada vez mais direcionadas. Os louvores eram de fato gratidão a Deus. E eu me emocionei tanto durante a madrugada, porque em determinado momento nós olhamos nos olhares das pessoas que estavam aqui. E nós sabíamos que elas já não queriam nada. Só a presença. Claramente, nos olhares, você sabia que as pessoas não queriam pedir a Deus mais nada. Porque a presença dele era tão grande que nós não conseguimos lembrar do que nos faltava mais. Aí nós entendemos o verdadeiro sentido do texto, né? Como é que diz lá? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí eu digo assim, e se hoje nós somos da igreja e precisamos de uma carona? Faltou uma carona? Faltou. Então Deus não é teu pastor? Por que faltou? Talvez na tua casa hoje está faltando alguma coisa. E se está faltando é o quê? Deus não é teu pastor? Existe uma dificuldade nessa tradução desse versículo. O mais próximo dele é: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei a falta. É o quê? Ainda que falte, não importa, o importante é que ele é o meu pastor. É isso que importa, é isso que é importante. Vai faltar, vai, mas eu não estou pouco me importando com a falta. O que importa é que ele é o meu pastor. Porque se ele é meu pastor, ele me sustenta, se ele não me sustentou ainda, é sinal de que não é o momento dele entrar em intervenção para mim. Que bom que eu tenho um pastor que cuida de mim. Não vou sentir a falta. É aprendizado. É o momento. Por quê? Porque sabemos que Deus é um pastor, é o nosso pastor e é Ele que sabe o tempo certo das coisas. Interceder pelo pecador é um papel da igreja. E por que me trouxe a lembrança a vigília da segunda noite? Porque na madrugada, em determinado momento, Deus me direcionou para uma oração em que Deus levantava nessa igreja intercessores. E me surpreendeu porque eu chamei as pessoas à frente e muitas pessoas vieram. E era uma batalha espiritual tão grande, meus irmãos, tão grande, que algumas pessoas, depois vão andando entre a igreja, me pediram oração porque sentiram dores pelas pessoas que elas estavam apresentando. Elas sabiam que a oração, e todas diziam a mesma coisa: eu sei que Deus ouviu a minha oração, mas eu senti uma dor de cabeça muito grande depois disso, pastor. Ora aqui por mim. Vamos lá, vamos repreender. É sinal de que, embora houvesse dor, houve batalha. E se houve batalha, batalhamos com um Deus que não perde batalha. Então as pessoas foram apresentadas a Deus. A intercessão foi feita. Podemos sim interceder pelos pecadores. E assim, deixa eu falar para vocês uma coisa. Existem hoje em algumas situações em que nós costumamos culpar e julgar pessoas e dizendo assim, não são uns hereges. Quer ver coisa? Quando são pessoas que são contrárias à nossa fé.
contrária à nossa igreja. A igreja, não a nossa igreja, a igreja como um todo. Pessoas que lutam hoje, por exemplo, por leis, vamos falar sobre essas leis, sobre leis que são totalmente contrárias a Deus. Totalmente contrárias a Deus. Por um benefício de um grupo que são totalmente contrárias à igreja, porque é o povo de Deus. E nós vemos isso de forma muito clara. E nós decidimos que não vamos orar por essas pessoas, porque são pessoas, somos endemoniados. A igreja diz isso, né? É um povo que não merece nem oração. Mas às vezes eles são filhos e filhas de crentes. Às vezes eles são filhos e filhas da irmãzinha que está na igreja orando e que eles não quiseram, quando adolescentes, continuar na igreja com os pais e foram para o mundo, e o mundo ensinou para eles que eles não precisam da igreja, mas a mãe continua orando por ele, o pai continua orando por ele. É incrível como nós começamos a entender um pouco mais. Eu aprendi a fazer isso sempre que tem alguém que está indo muito contrário à igreja, principalmente no ramo político, em relação às leis. Eu gosto de saber sobre a vida dessa pessoa. E aí eu vou começar a entender, muitas das vezes, são pessoas que foram criadas dentro da igreja. Artistas, cantores, que hoje são cantores que dá pena de ver crianças ouvindo diante de tudo, da loucura que essas pessoas cantam, mas são pessoas que começaram a cantar em um púlpito de igreja. Provavelmente a família deles, os pastores deles, continuam orando por eles. Mas a igreja, que não sabe da história, ignora. Não intercede, não ora mais pelo pecado, não ora mais para que Deus os visite. Atrás de um homem ou de uma mulher que nos incomoda, pode ter joelhos orando por eles. E que precisa de nós para continuarmos fortalecendo a esse povo. Amém? Podemos interceder pelo pecado. Podemos. Porém, um castigo inevitável. Vamos lá. A reiteradas rebeliões dos filhos de Israel, ao longo da sua história, desde a peregrinação no deserto, levaram a nação a uma apostasia generalizada. Chegou-se a um ponto em que não havia mais retorno. As Escrituras mostram que há situações em que Deus recusa a perdoar a nação e até pessoas, como aconteceu com Saul. E existem situações em que Deus se nega de perdoar nações ou até pessoas, como fez com Saul. O profeta Jeremias intercedeu pelo povo, mas Deus endureceu sua resposta ao profeta, afirmando que nem mesmo Moisés e Samuel seriam atendidos se orassem em favor de Judá. E aí é engraçado. Nós vamos lá para o Êxodo, quando vamos sobre Moisés. O povo já dava sinais de que não queriam conta com Deus, não queriam compromisso com Deus. Moisés fala, vamos se preparar, nós vamos estar na presença de Deus. O povo chama Moisés e fala assim, Moisés, faz o seguinte, vai só você, nós vamos ficar aqui, nós te esperamos, nós não vamos contigo, nós não temos coragem de estar na presença de Deus, não da forma com que vivemos. Vocês reconhecem que são pecadores, mas reconhecem que não estão dispostos a mudar por esse Deus. E Moisés sobe, e o mais interessante é que por misericórdia, Deus ainda fala com Moisés acerca desse povo, mesmo eles não querendo compromisso com Deus. Quando Moisés desce, está lá o povo no pecado. As palavras ali nos originais vão falar sobre orgias naquele lugar. Eram rituais de adoração a deuses das formas mais horrendas diante da parte de Deus. Bezerro de ouro foi construído. Vamos orar porque Deus precisa os outros deuses precisam nos levar de volta para o Egito, porque esse Deus que Moisés nos trouxe está nos fazendo passar fome aqui. Ai, como era bom pepino, como era bom cebola. Mesmo assim, Deus falava a respeito desse povo com Moisés. E quando Deus se chateia com Moisés e fala assim, sabe uma coisa? Eu vou acabar com esse povo. E Moisés, por você, eu levanto uma nova nação, porque eu cansei desse povo.
não quero, Deus tinha dado a sentença, não vou mais perdoá-lo. Está aqui na lição. Deus, em alguns momentos, vai decidir que para a nação, ele não vai mais entrar em interferência e ele não vai mais tirar a culpa sobre ela. E Moisés intercede da maneira mais corajosa, de uma das mais corajosas, se não a mais, que eu já vi na Bíblia. Moisés chega ao ponto de dizer assim a Deus: se o Senhor fizer isso, pode riscar o meu nome do livro da vida. Pode riscar. Tá, Moisés fazia aquilo não por ele e não pelo povo. Moisés, se nós olharmos direitinho todo o contexto, Moisés está com a mesma ira de Deus com aquele povo. Moisés não está aguentando aquele povo mais também. Mas por que Moisés fala isso com Deus então? Aí Moisés continuou com Deus e falou assim: sabe por quê? Como é que eu vou conviver quando o povo souber que o Senhor tirou ele do Egito e matou no deserto? O que é que vão falar a teu respeito, meu Deus, sobre isso? Aí Deus disse: tá bom, faz isso, Moisés. Continua andando com eles. No momento certo eu dou a resposta. Continua andando com eles. Embora Deus não tenha matado aquela nação totalmente naquele dia, aquela nação foi morta em 40 anos. Mas a descendência daquela nação, Deus ainda tinha uma aliança com eles. E levaram até a terra de Canaã. Houve uma oração de intercessão de Moisés em que Deus ouviu. Mas há orações em que Deus não vai mais responder. Sobre nações e sobre povo. Principalmente quando forem nações e homens em que Deus já falou, e chegou a um ponto em que o Espírito Santo já não fala mais. No nosso tempo hoje, na igreja de hoje, existe a confrontação através do próprio Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. O nosso maior erro é quando nós pecamos e já não gememos mais. Quando o Espírito Santo já não faz questão de falar conosco. Sabe por quê? Porque ele já não está mais em nós. Nós precisamos levar a sério a presença do Espírito Santo em nós. Fazer questão dele, fazer questão de ter intimidade com ele, de ouvi-lo, de senti-lo. De dar o crédito daquilo quão grande ele é. Falei na vigília aqui, levantei, não sei por que motivo, Deus me direcionou a falar isso. Eu falei: é tão engraçado, é tão interessante, que nós acreditamos em que uma mulher pode se colocar à disposição de um espírito imundo, ser usado por ele, ao ponto de destruir uma casa, destruir uma família, destruir um casamento. Se você fala assim: não, fulana, aquela bênção lá, ela está lá com o espírito de imundícia lá, e o propósito dela é simplesmente acabar com o casamento. E destrói o casamento. E aí as mulheres da casa de Deus dizem assim: meu casamento foi assolado por conta do espírito tal, do espírito X. Aí eu vou para a Bíblia diz assim que quando nós estamos no mundo, temos o espírito imundo em nós, mas que quando nós aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus faz morada em nós. E limpa a casa. E cuida da casa. É incrível como isso é visível e invisível. Pessoas que estão no mundo e que têm características de pessoas que estão... Gente, eu tenho foto minha, na minha adolescência, em que minha esposa já pediu para que eu apague, porque ela não quer ver aquilo. Eu pareço um viciado em drogas. Aí o povo fala assim: mas eu sou já gordinho. Eu digo: eu prefiro gordinho do que magro, do jeito que eu era, parecendo um doente. Mas por quê? Quando o Espírito Santo vem, que habita em nós e faz morada em nós, ele cuida da casa. Aí você vê pessoas assim que você viu um tempo atrás e fala assim: você está diferente, está com um brilho diferente. Você não precisa falar nada, no olhar você sabe que a pessoa mudou. É o quê? É o Espírito Santo trabalhando na casa em que ele está morando.
Mas a Bíblia também diz que quando a pessoa abre mão do Espírito Santo, aquele espírito imundo volta para casa e, encontrando ela vazia, traz mais 7. No lugar que habitava o Espírito Santo, agora habitam 8. E nós reconhecemos que há redenção, mesmo para essa pessoa. E um Espírito Santo, é capaz de acabar com todos os 8 lá de dentro. Mas nós entendemos que aquele espírito de imundícia, que acabou com a família, foi mais forte que o Espírito Santo. Ah, como é que é isso, pastor? Minha irmã, se você entende que você tem o Espírito Santo em você, se consagre, que através de você, a sua casa pode ser salva. Se você acredita que um espírito imundo pode acabar com a família, acredite que um Espírito Santo pode, na sua vida, salvar uma nação. Vocês entenderam isso? Acabasse a edição, agora já estava valendo. Mas vamos lá. Quando Deus não atende a oração intercessória de um justo, a Bíblia ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Mas quando o pecado ultrapassa todos os limites, Deus não atende tais orações intercessórias. O pecado para a morte, na linguagem do apóstolo João, é a apostasia total, tanto individual quanto coletiva, que se aparta da fé e abjura o seu Deus. Isso é diferente do pecador que se arrepende. A apostasia é negar a fé que antes defendia. Isso acontecia reiteradas vezes em Israel. Mas no período final do reino de Judá, não havia mais remédio senão juízo divino sobre a cidade de Jerusalém. Dentro do que a gente vem falando durante a manhã, Deus vai entrar em providência várias vezes, vai trazer possibilidades várias vezes, vai trazer inclusive confrontação várias vezes, crises podem ocorrer várias vezes. Para quê? Para que Deus continue mostrando que Ele tem um compromisso com a nação. Mas quando houver apostasia, e aquela nação, embora sofrendo, ainda assim não reconhecer que Deus nem mesmo é mais o Deus do socorro, aí entra a apostasia, daí Deus não tem mais compromisso com essa nação, e não adianta mais a oração. Nós falamos hoje, por exemplo, sobre a questão do pecado imperdoável. Na época da nossa na igreja, na época da igreja hoje, existe o pecado imperdoável. É o quê? Basicamente isso que eu estava falando com a questão do Espírito Santo há pouco. Quando nós recebemos o Espírito Santo, em que Ele nos direciona ao arrependimento, e nós começamos a abrir mão deste arrependimento, começamos a apostatar da fé. Aquilo que nós deveríamos crer, já não cremos mais. Ou, ainda que cremos, não levamos mais a sério. Sei que é pecado, faça a si mesmo. O Espírito Santo nos incomoda, nos quer tirar de lá, e nós continuamos fazendo, independente disso. Quando nós pecamos contra o pecado do arrependimento, que leva à salvação, aí já não tem mais oração a se fazer. Porque agora Deus vai entrar em providência com o seu juízo. Não adianta mais orar. Agora é Deus que entra em providência. Sabe por quê? Porque maior que as nossas orações é a ação do próprio Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo. E a ação do Espírito Santo já foi oferecida ao pecador que apostatou. E ele abriu mão dessa intervenção. Já não há mais outra instância. É a última instância. Amém? Vamos avançar. Sobre a intercessão de Noé, Daniel e Jó. Estava chegando o tempo em que nem com a intercessão de Moisés e Samuel o povo seria poupado. Ezequiel refuta o imaginário popular de que Deus é obrigado a tolerar o pecado do povo por causa dos justos da cidade. Aí eles vão fazer uma pergunta: por que o povo rejeitou os profetas? A geração dos profetas Jeremias e Ezequiel
conhecia o relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Se apenas 10 justos são suficientes para Deus poupar a cidade, por que destruiria Jerusalém com um número maior de justos? O que a lição vai querer dizer aqui, eu posso fazer uma resumida, é o quê? Por que o povo não se importou tanto com isso? É porque entendia que, embora tivesse uma nação, eles entendiam que não por eles, mas que naquela nação tinha que ter pelo menos 10 justos. Eu não quero o compromisso. Eu preciso que tenha pelo menos 10 justos. Vocês deixam eu dar uma confrontada? Posso? Vocês deixam? Temos uma igreja hoje de, acredito que 3.000 membros. Quantos dos nossos membros da nossa igreja, da nossa casa, tem a prática da consagração, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, se consagrar a Deus? Vou pegar mais leve, tá bom? Quantos da nossa igreja tem a prática, o desejo de vir para a escola bíblica? Se o pastor chegar durante a noite e falar assim, a partir do próximo domingo não haverá mais escola bíblica presencial, vai ser transmitido. Não seremos só nós que participamos que vamos sentir. A igreja vai se entristecer com isso. Você já parou para poder pensar? Não, eu não vou para a escola bíblica, mas peraí, não pode parar de ter. Não, por quê? Porque ainda tem 10 justos, eu preciso deles, para que Deus continue visitando essa casa. É isso, o entendimento é isso. Ainda que eu não participe, a fala vai ser essa, ainda que eu não venha, não, a igreja não pode ficar sem escola bíblica. Nenhuma igreja pode ficar sem escola bíblica, não tem que ter. Aí você pode perguntar assim, mas quantas vezes você veio? Não, vim eu não venho, mas tem que ter. Por quê? Porque eu preciso de 10 justos, pelo menos. Eu preciso de 10 que se interessem por ela. Olha a diferença do nosso culto de quinta-feira para o culto de domingo à noite, para o culto de terça à noite. O culto de quinta é menos abençoado? Pelo contrário. Pelo contrário. Mas fala assim, a partir de agora não teremos mais o culto de quinta presencial, será transmitido. A igreja, mesmo aqueles que nunca vieram em um culto de quinta, vai se entristecer com isso. Por quê? Porque a igreja entende que precisa de 10 justos. A igreja precisa dos 10 justos. Precisa que tenha alguém com o compromisso, ainda que eu não tenha. Amém? Noé, Daniel e Jó. Por que Daniel? Há que surpreenda em ver o nome de um jovem entre 2 grandes e antigos patriarcas. Mas a pergunta deveria ser invertida, pois Daniel era judeu, mas Noé e Jó não eram israelitas. E viveram muito tempo antes da formação do povo de Israel. Porém, eram exemplos de justos, reconhecidos de todo o povo, pois adoraram e serviram ao mesmo Deus, Javé de Israel, Criador dos céus e da terra. Mas somente a justiça de Cristo é extensiva a todos os pecadores que creem. Somente a justiça de Deus é expressiva. Daniel, um jovem, no meio de 2 baluartes, de 2 homens reconhecidos, testados e, embora passado pelo crivo, conseguiram se sustentar e ser reconhecidos, até hoje reconhecidos, como um dos maiores homens de Deus, da história da humanidade. Estão lá, Moisés e Noé. Mas por que Daniel? Daniel aqui nessa época ainda era um jovem. Porém, embora a intercessão deles, embora justos, ainda assim, ele era israelita, os outros dois não eram. Dá uma certa clareza do tipo assim, ainda que precise trazer de fora. Uma das partes do entendimento é esse. Ainda precisa trazer de fora, trará de fora. O que importa não é isso. O que importa é o compromisso que tem com a casa dele. São reconhecidos.
a justiça de Deus vai além da nação em que Deus está fazendo justiça. Vai além da nação. Mas vamos falar sobre esse profeta Daniel, tá? Nos últimos tempos tem surgido o questionamento sobre a identidade do Daniel, apresentado nesse trio de justos. São dois os argumentos para explicar não ser o profeta Daniel da Bíblia. Há argumentos que dizem que esse Daniel, descrito em Ezequiel, não é o mesmo Daniel profeta. Primeiro, a grafia do nome que Ezequiel emprega, Dan-El. No hebraico é assim que vai se falar, Dan-El. Não é como Dan e El, usado no livro de Daniel. E segundo o fato de ser muito jovem para ser contado entre dois patriarcas antigos. Mas muitos expositores do Antigo Testamento consideram tais argumentos insuficientes, pois não se deve dar importância demais à ortografia, pois soletrações variantes nunca foram novidades na antiguidade bíblica. Além disso, Daniel era contemporâneo de Ezequiel na Babilônia e era ministro da corte de Nabucodonosor. A reputação de Daniel, pela sua fé e sabedoria, se espalhou rapidamente entre os exilados de Babilônia. Há argumentos que dizem que o Daniel de Ezequiel, que Ezequiel descreve no capítulo 14, não é o mesmo Daniel, profeta Daniel, escritor profeta Daniel que escreveu o livro bíblico. Mas, primeiro, são infundadas, de fato. A ortografia, principalmente no Antigo Testamento, a ortografia em hebraico não era tão considerável por a questão da falta de conhecimento mesmo da ortografia daquela época. Não era tão comum, não era tão rebuscada como é hoje. É um dos pontos. O segundo é, porque por ser um jovem naquela época, embora jovem, Daniel já era reconhecido como um profeta, como um homem de Deus. Então, ainda que nós possamos estar no meio de um povo, que nós entendemos que nós não temos a capacidade e que não temos condições, ainda assim, no dia que nós entendemos que a justiça de Deus é para todos, que nós precisamos ter um compromisso com Ele e fazer o que é correto, sermos um justo, ainda assim, nós seremos preservados. Fazer da nossa casa uma casa de justos faz com que a nossa casa seja preservada. Fazer da nossa igreja uma igreja de justos faz da nossa igreja um local consagrado a Deus, a nossa nação consagrada a Deus. Precisamos que a justiça de Deus seja conhecida e reconhecida, não apenas com um Deus de mãos abertas que abençoa a sua casa, mas também a um Deus que é justo, que conhece a justiça além do que entendemos, além do que estamos dispostos a entendê-la. Eu vou ler a conclusão. Acabei passando aqui 5 minutos, mas vamos ler a conclusão. Concluímos a nossa lição conscientes de que o enfoque da justiça de Deus, nesse discurso de Ezequiel, diz respeito à retribuição divina ao pecado. É importante ter em mente esse conceito para não confundir com a justiça da teologia paulina, que justifica o pecador que crê em Jesus. Como eu falei, justiça de Deus é muito amplo. Não é a mesma coisa da justiça do pecador com que Paulo cita. Aqui fala a justiça de um Deus que precisa corrigir, que precisa da correção. No dia que a igreja entender que Jesus, quando voltar, virá como o justo, Jesus virá como a justiça encarnada. Aí a igreja vai entender quão poderoso Ele é e quanto precisamos nos preparar para Ele. Sabe por quê? A igreja continua imaginando que Jesus, quando Jesus voltar, Ele vai voltar
com um olhar sofredor, em que você vai conseguir ver as marcas dos espinhos, dos chicotes. Achamos que ele vai voltar com aquele que desceu da cruz, mas continua machucado, continua entristecido, continua cansado, continua com a imensidão da dor que sofreu. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele vai pisar sobre um monte, e a glória será tão grande, em que o monte se fenderão em dois. Ele não vai ser mais aquele Jesus sofredor da cruz, mas agora ele vai vir como um leão que ruge, com a justiça que nunca conseguimos conviver com ela. Não será um Jesus manso que vai olhar para você com tristeza e vai dizer, tá, eu conheço. Mas vai ser um Jesus que vai olhar para você e vai dizer assim, eu sei a dor do pecado, mas eu te dei oportunidades de vencê-lo, porque é justo. Não será cobrado redenção daquele que a redenção não foi oferecida. Não será cobrada a redenção desse. Aí você diz assim, é justiça? Tá, é justiça. Um exemplo, e eu já encerro aqui. Eu já citei esse exemplo aqui algumas vezes, mas sempre que eu falo sobre justiça eu gosto de falar sobre isso. Imagina um jovem que um dia, por uma besteira, abusou de uma criança, e ele se arrepende do que fez, porém na justiça ele precisa pagar por isso, e ele é preso. Na prisão, quem abusa das pessoas sabe que o sofrimento é um pouco maior do que outras prisões, outras causas de prisões. Sofre, lá sofre. E ele vai preso e sofre na prisão. Mas um grupo de crentes dentro da prisão pega-o para cuidar dele. E ele se arrepende. De fato ele se arrepende e aceita Jesus na prisão. E agora ele passa a tratar das pessoas que chegam na prisão e começa a evangelizar dentro da cadeia. Paga para a sociedade aquilo que ele deve e é solto. Vem para uma igreja e prega o seu testemunho de vida daquele que um dia errou, pagou a sociedade, e que no lugar que ele pagou a sociedade, Deus o resgatou e o fez salvo, e agora ele é pastor, e agora ele prega, e onde ele prega as pessoas aceitam a Cristo, porque sabe que Deus mudou a vida dele. Se um pastor desse, alguém sobe no púlpito aqui nessa igreja e fala isso, a igreja vai aos prantos, ou não vai? Mas e se você for o pai da criança que ele abusou? Ainda assim, vai ser bonito o que ele vai falar aqui? Ainda assim, Deus é justo, mas é justo até onde eu entendo que pode ser, porque aí não. Para a igreja está chorando, a igreja está bonito, mas é a minha filha e o meu filho que sofreu, quem vai fazer o que por eles? Olha como uma história que tinha uma mudança de vida tão linda, mas para algumas pessoas ela continua injusta. Aí quer ver como a nossa noção de justiça ela muda completamente? Mas se você for o pai ou a mãe desse jovem em que Deus regenerou, a história voltou a ficar bonita de novo. Deus é o único que entende a justiça por completo, e Ele vai saber o que é justo para todos, fazendo justiça como ela precisa ser. Amém? Deus os abençoe.